A adaptação anime de Sousou no Frieren estreou de maneira incrível. E neste vídeo, você vai ficar por dentro de toda a análise dos 4 episódios do anime, que são dados por muitos como a melhor estreia de um anime no ano, em uma análise também que é bem completinha. Por isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes de mais nada, a análise técnica do vídeo será dividida em 4, representando os 4 episódios que foram lançados até então, para facilitar também o entendimento de vocês com o vídeo. Sem mais delongas, vamos na análise. O episódio 1 do anime de Sousou no Frieren recebeu a seguinte equipe para ele: Keiichiro Saito como storyboarder, sendo também o diretor de série, Ayaka Tsuji na direção e Reiko Nagasawa na direção de animação, seguido dos animadores-chave destacáveis do episódio, Kensuke Kobayashi e Odachi, além de Kou Yoshinari. Keiichiro Saito, além de boarder do episódio, é também o diretor de série do anime. Começou a exercer essa mesma função ainda mesmo no estúdio Madhouse, sendo diretor e também storyboarder do OVA de AK-13. Ainda assim, fez outros trabalhos similares como boarder e diretor de episódio no anime em formato de série de TV Boogie Bop. A confiança que o estúdio já detinha dos seus trabalhos anteriores fez ele se tornar o diretor de série em Frieren, além de ter tido sua estreia como diretor de série em um anime para TV no recente aclamado pela comunidade Sakuga, Bolt the Rock. Ayaka Tsuji é o diretor ou diretora do episódio 1, e sua participação é algo bem especial, pois é exatamente sua estreia nessa mesma função na indústria. Antes, ele ou ela havia apenas dirigido o encerramento do recente anime My Happy Marriage. Entretanto, ainda possui um baita currículo como animador-chave primário e secundário. Inclusive, é muito interessante quando esse tipo de situação acontece por aqui, aliás. Já na função de diretora de animação do episódio, temos a artista Reiko Nagasawa. Ela também exerce a função de designer de personagens e diretora-chefe de animação do projeto. Isto significa que ela vai ser bem efetiva durante o anime, o que também é ótimo. Além do mais, ela também exerceu essas mesmas funções em Takt Op Destiny, onde ela fez sua estreia nestas funções, que também é um projeto que pertence à Madhouse. O episódio em si tem uma forte presença de animação de atuação, um character acting, que é como se é chamado na gringa. Temos vários momentos onde esse recurso é usado das maneiras mais meticulosas e minimamente detalhadas possíveis. O cativante cuidado que o anime tem com gestos, ações, movimentações é simplesmente sensacional. Toda a sensibilidade que a narrativa tem é naturalmente transmitida em tela, graças à forte influência de Saito, que é o diretor de série, que se mostrou capaz de tentar transmitir esses mínimos sentimentos ao público. Com isso, cada detalhe acaba tendo uma nuance cinematográfica e amplamente realística. Acrescentar tamanhos detalhes na animação nunca é fácil, mas é estritamente fundamental elogiar quem consegue projetar e aplicar tamanhos conceitos tão bem. E como já é de praxe para quem conhece os trabalhos do diretor de série, sabe quão bom são esses projetos se tratando de enquadramentos e ângulos visuais a seu favor. Temos muitos vislumbres diversificados deste artifício, seja apenas para querer mostrar a beleza contidas nos cenários, ou de acompanhar as ações dos personagens, o que acaba permitindo ao telespectador mergulhar a fundo em um mar de imersividade, partindo da finalidade de cada um que puder assistir e estarem dentro da história que vai se desenrolando com o passar do tempo. A primeira cena ou animador de destaque é a cena do artista Kensuke Kobayashi e também ao seu lado Odachi. É uma cena que capta muito bem toda a sensibilidade que a obra transmite. Atos meticulosos, com gestualidade e movimentos realisticamente harmônicos, animações de pano e choro também são uma forte evidência aqui. É possível sentir todo o sentimento que a cena quer tentar passar ao público, o que é simplesmente lindo. Já falando da segunda cena que eu gostaria de destacar, ela se trata da cena do lendário animador Kou Yoshinari. Apesar de que ele não deve estar sozinho aqui e também não deve ser o único a estar envolvido nela. Na cena, temos uma forte entrega de inúmeros recursos de técnicas de animação. Ao começar, pela animação de cenários nos primeiros segundos, onde o cenário acaba se movimentando em conjunto com o personagem. Também a tímida das animações de efeito, depois do personagem acabar aplicando o golpe, e a animação de manchas no deslocamento do personagem. É uma cena muito bem executada,
no mais estilo Yoshinari de ter. Agora, partindo para a análise do episódio 2. O episódio 2 do anime acabou tendo recebido a seguinte equipe para ele: Tomoya Kitagawa como storyboarder e diretor de episódio, o retorno de Reiko Nagasawa, mas agora como diretora-chefe de animação do episódio, e Ayaka Miyashima como a diretora de animação. Já se tratando dos animadores-chave de destaque, temos Toshiyuki Sato e a dupla Harumi Tagami e Honami Takeuchi. Tomoya Kitagawa é alguém com portfólio artístico que está em devido crescimento, executando essas mesmas funções onde já trabalhou em muitos animes, tendo também passagem em projetos da Madhouse, como já mencionado anteriormente, Takechop Destiny e também Sony Boy. Aqui no episódio, como já falei no início, temos o retorno da artista Reiko Nagasawa, que agora exerce a função de diretora-chefe de animação do episódio. Significa que ela está presente para garantir que o desenho atinja o máximo possível do padrão de design pertencente ao anime, que aliás já é feito por ela mesma. Então nem preciso falar muito aqui, não é? Você já pode imaginar o quão sólidos os níveis de desenhos estão durante o episódio, graças às suas grandiosas e hábeis colocações. Ayaka Miyashima é alguém que também está estreando aqui. Exerce a função de diretora de animação pela primeira vez na sua carreira. Aparentemente, pelo menos de acordo com as minhas pesquisas, né? Ela detém de maiores trabalhos como animadora-chave, mas certamente é interessante sua participação. E que, inclusive, ela saiu muito bem, tá? E logo vocês irão entender o porquê. Entretanto, especificamente neste episódio, há algo que é interessante de ser observado. Temos o uso do curso de animação com foco nas mãos dos personagens, o que acaba casando muito bem com a narrativa, tendo uma forma de demonstrar o quanto os personagens principais estão, aos poucos, se conectando uma com a outra ou um com o outro. É um tipo de detalhe que pode acabar passando despercebido, mas que ainda assim tem muito valor. Outro detalhe que se chama a atenção são justamente os desenhos. Isto é, graças ao trabalho de Nagasawa, os desenhos estão muito bem apresentáveis, deixando seus personagens belos e estritamente atraentes. Claro, visualmente. Como também acaba tendo que alimentos ou também objetos passam a ter um certo tratamento especial. Claro que o apoio da Miyashima como diretora de animação foi essencial para que esses resultados pudessem ser possíveis de serem alcançados. Inclusive, é importante também ser relatado que a composição visual do anime continua sendo um verdadeiro deleite e acerto da produção, que se presta muito bem ao entregar cenários tão vivos e ricos em detalhes. A direção de arte de Seiko Yoshioka, alinhada ao trabalho dos artistas de design de cores e de fotografia, gera momentos tão únicos e primorosos. Pessoalmente falando, a maneira como a iluminação e trabalho com sombras acabam entrando em harmonia aqui é estritamente estupenda. A primeira cena de destaque deste episódio é a feita pelo animador Toshiyuki Saito, que, pessoalmente falando, é uma das minhas favoritas, pela forma como ela foi executada. Ele não usa tantas técnicas de animação para executá-la, para implementá-la em tela assim. Deste modo, a animação de pano e cabelo são extremamente poderosas. Você que está assistindo ali pode sentir todo o peso da movimentação do cabelo e do tecido. Claro, o momento em si, o timing para a cena é também muito importante, pois está caindo uma forte chuva no momento. As ações perante os personagens são muito bem executadas, ainda que esteja repleta de detalhes. Uma execução que é de fato do seu mais alto nível. Já nesta, que no caso seria a segunda cena de destaque do episódio, ela tem os animadores Harumi Takagi e Honami Takeuchi. É uma cena que é muito bem executada e aplicada. Assim como a de Takeuchi, ela tem um forte recurso de animação de pano e principalmente cabelo. Ondulações que são estritamente suavizadas, que é do que a cena em questão precisa, o que é realmente muito bom. Para o episódio 3 do anime de Touhou no Frieren, apresentando os seguintes envolvidos: Daiki Harashina como storyboarder, diretor de episódio e também diretor de animação. Já Reiko Nagasawa, ela está mais uma vez presente como diretora-chefe de animação e pertencente aos animadores-chave de destaque do episódio,
Temos na presença de Han Wen-ye, Nono Toru Iwanawa, que é o diretor de ação do projeto. Daiki Harashina, além de assumir todas as funções que eu citei anteriormente para o episódio, ele também é o designer de criaturas do anime. Sua função é desenhar as criaturas ou monstros que estão presentes no anime. Além disso, ele está sendo creditado como diretor de animação, acaba permitindo corrigir o desenho de suas próprias criaturas, que também tem a base feita por ele. E mais uma vez, a direção de arte continua em seu mais alto nível, o que também acaba agregando no resultado final do trabalho de Harashina. Voltando a falar de seu trabalho como diretor de animação, suas correções durante a parte B do episódio desempenharam um papel fundamental para garantir que, além de muito bem desenhada, a criatura chamada Qual, que é um dos destaques do episódio, pudesse passar uma forte sensação de perigo para a personagem Fern, como podemos notar brevemente em uma das cenas. Mais uma vez, são os pequenos detalhes que acabam fazendo toda a diferença nesta adaptação. A cena de destaque para este episódio tem um verdadeiro batalhão reunido para destacá-la. São eles: Han Wen-ye, Nono e Toru Iwanawa, que, como eu falei anteriormente, é diretor de ação do projeto, responsáveis pelos pontos principais e, evidentemente, o mais forte das cenas de ação do anime. A cena em questão é lotada de situações artísticas, como por exemplo, animação de cabelo, plano, frames de impacto, vento, fumaça, manchas e etc. E agora chegamos na etapa final de toda esta análise. Inclusive, obrigado por quem chegou até aqui. Onde temos a participação dos seguintes artistas: Toshiyuki Kawajiri como storyboarder, Kento Matsui como diretor de episódio, Reiko Nagasawa, que, mais uma vez, é diretora-chefe de animação, e o retorno também da Yako Tsuji, que, desta vez, é diretor ou diretora de animação do episódio, diferentemente do seu caso no episódio 1 da adaptação do anime, onde ela foi, ou ele, diretor ou diretora do episódio. E que inclusive o artista já desempenhou essa mesma função no anime 86, ou 86, tanto faz. Temos Frieren e Fern em mais uma nova cidade, o que, entre aspas, acaba desafiando a equipe do anime. Pois agora, ao invés de trabalhar com maior incidência de cores mais quentes, desta vez eles precisam trabalhar com cores mais frias. Ainda assim, a composição do anime continua sólida e viva. Temos muitos momentos descontraídos e divertidos no meio de tudo isso também, como o foco em mostrar o lado extremamente preguiçoso e desleixado da Frieren. Aliás, coitada da Fanny, que acaba tendo que cuidar de alguém que parece mais uma criança. Mesmo que a Frieren já seja, de certa forma, uma baita de uma anciã, né? Ainda se tratando da parte A do episódio, temos uma cena no seu final que é bem bonita. O sólido e poderoso trabalho nas correções perante os personagens, ou neste caso, as personagens, com o condizente uso de forte iluminação sobre elas, enquanto as mesmas personagens estão observando o nascer do sol. Toda a sua execução acaba fazendo a cena ser bem agridoce e aconchegante. E artisticamente falando, eu amo esse preenchimento de luz nas linhas, acaba sendo charme tanto. E continuando a falar sobre o uso forte de iluminação perante os personagens, a cena do texto final com Frieren, Fanny e Ethan, que estão juntos dentro de uma ruína, as cenas que estão sendo mostradas em um pequeno espaço de pontos de luz é muito bem aplicada e harmônica. Este é o ponto da produção que realmente é sólido e que merece todo e qualquer elogio. A primeira cena que eu gostaria de destacar deste episódio final é a do animador Norifumi Kugai, ou Kugai, seja lá como for a pronúncia correta, pois apesar de ser curta, ela é também vindoura de uma excelente execução, animação de cabelo, tecido, efeito e background, ou no caso, cenários. De fato, é bem bonita. Já a última cena, ela foi animada pelo famoso animador Hironori Tanaka, conhecido também como TNK, comunamente. É uma cena que, mesmo também sendo curta, demonstra vários valores artísticos. Animação de cabelo, tecido, água, vento e detritos. É definitivamente uma baita cena. Susuno Frieren se mostrou uma adaptação extremamente poderosa nessa estreia.
entregando ideias bem ambiciosas e execuções tão boas quanto. Definitivamente, cumpriu até aqui todo o hype que foi gerado desde o anúncio do projeto com esta equipe. Inclusive, é uma grande pergunta a ser feita. Será que o projeto vai conseguir se manter tão poderoso assim ao longo do tempo? Eu não faço ideia, mas estarei torcendo para que sim. Claro, como fã da obra e de Sakugas, obviamente. E infelizmente chegamos no final deste vídeo. Quero agradecer a cada um que me acompanhou até o final desta baita análise do episódio 1, ou melhor, do episódio 1 de 4 do anime de Sutono Frieren, e também a todos que fizeram este canal ter início. E também para que a realização do vídeo fosse possível. Mas já que todos vocês já chegaram até aqui, peço encarecidamente, por favor, que deixe seu like, que ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo em tudo quanto é lugar. E também me sigam nas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo. Esta foi apenas uma estreia, então nos vemos no próximo vídeo com a análise do episódio 5 do anime. Um beijo, um abraço e até mais. Fui!